que é o antenor Jonas Soares de Moraes, que vai apresentar o tema Réguas da Felicidade. Eu vou agora anunciar as pessoas que estarão exercendo atividades nesta palestra. Nós, inicialmente, receberemos o Itamar Santiago, que vai fazer a nossa harmonização musical, cantando a Ave Maria de Schubert. Boa noite, Itamar. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos. Na sequência, receberemos o antenor, como eu já havia dito, que vai nos trazer o tema Réguas da Felicidade. Boa noite, antenor. Boa noite. Ok. Feita a apresentação, nós faremos as vibrações com o nosso amigo Sérgio Pinheiro. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Após as vibrações, teremos uma mensagem a cargo do Lauro Galvão. Boa noite, Lauro. Boa noite. Boa noite a todos. Após a mensagem, nós receberemos o José Oiolo Ortiz, que fará a prece de encerramento. Boa noite, Ortiz. Boa noite a todos. Perfeito. E, finalmente, eu vou chamar o Itamar, após a palestra de encerramento do Ortiz, para trazer mais um número e finalizo com a agenda dos próximos dias aqui da Maria Bela. Então, receberemos agora o nosso irmão Itamar Santiago, que fará a nossa harmonização musical e prece. Itamar. Ave Maria, gracia plena, Maria, gracia plena, Maria, gracia plena, Ave, Ave Dominum, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, Ave Maria,
perdei. Ora pro nobis peccatoribus, ora pro nobis, ora pro nobis peccatoribus. Non ti ora mortis, in ora mortis nostri, in ora mortis nostri. Ave Maria, Ave Maria. Graças a Deus. Jorge. Itamar, obrigado pela prece, cruzei com todos. E agora, na sequência, receberemos o nosso convidado, palestrante, Antenor Jorge Soares de Moraes. Eu vou apresentar aqui o livro do Antenor, de autoria do próprio, do qual eu tirarei o currículo dele. Antenor Jonas Soares de Moraes dedica-se desde sua juventude ao estudo das questões espirituais. Tem levado, através de suas palestras, elementos para reflexão sobre os inúmeros desafios que enfrentamos na atualidade, fornecendo subsídios para sua superação. Através de uma linguagem objetiva e otimista, demonstra que todos podemos alcançar o equilíbrio e a paz interior. Antenor é biólogo e professor de biologia. Mais detalhes sobre o palestrante no sítio www.antenormoraes.com.br. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco e a palavra é sua, Antenor. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nesta noite tão abençoada. Todos me ouvem bem aí? Muito bem. Então, se tiver alguma intercorrência aí, vocês vão me comunicando aí, então. Antenor, o seu som está bom, ok? Está tudo beleza. Pode seguir. Ótimo. Então, vamos prosseguindo. É uma bênção podermos, nesta noite, participarmos desse evento do Maria Benta. Minha gratidão a todos os companheiros que possibilitaram esta noite, este momento. E nós, como pequenos trabalhadores na seara espírita, temos um grande compromisso, todos nós, em levar a mensagem que o Espiritismo nos trouxe numa época de nossas vidas em que tanto necessitávamos. E hoje o que nós fazemos é compartilhar, é espalhar
um pouco desse conhecimento, estamos ainda, em nossos esforços, tentando compreender e levar a mais pessoas. Então, a minha gratidão pela doutrina bendita que nos ilumina, que nos esclarece, que nos aproxima cada vez mais do Evangelho de Jesus, que é o grande roteiro de iluminação do Espírito. Nesta noite, nós temos um tema que talvez seja o tema de maior interesse do ser humano, a conquista da felicidade. Talvez não exista objetivo maior na vida humana que não seja nos tornarmos felizes. E muitas pessoas, ao longo da sua vida, irão buscar este grande objetivo e muitos se decepcionam, porque percebem que a felicidade é algo que parece que é inalcançável para todos nós. E algumas poucas pessoas conseguem, sim, se sentir, pelo menos parcialmente, felizes. Pensando nessa situação, então, é que nos propomos, através da leitura, da reflexão de algumas questões do Livro dos Espíritos, trazer alguns elementos para a nossa reflexão e, quem sabe, nós encontrarmos um roteiro para a felicidade, algumas pequenas regras que, se observarmos e colocarmos em prática, possamos conseguir alcançar esse objetivo, que é a felicidade. Algo bem difícil de conceituarmos, de explicarmos e de tentarmos trazer ao conhecimento de todos. A felicidade é um tema tão importante que o dia 20 de março é considerado o Dia Internacional da Felicidade. Já a Organização das Nações Unidas instituiu, numa época, de que todos os países deveriam trabalhar pela busca da felicidade da sua população. Nós vemos hoje que o desenvolvimento humano ele é medido por quase todos os países pela produção de riquezas. O produto interno bruto é que avalia o quanto a produtividade de um país é grande ou não. Existe um pequeno país na Ásia que adotou um outro critério para medir o seu desenvolvimento. É um país chamado Butão. É interessante que lá, desde a década de 1970, quando eles começaram a se abrir para o mundo ocidental, eles instituíram que as riquezas materiais não seriam o alvo principal daquele país, e sim a felicidade da sua população. É interessante que uma nação tenha escolhido isso como bem supremo a buscar. Nós, muitas vezes, pensamos que os bens materiais são garantia da felicidade, mas o exemplo que nós temos visto em inúmeras histórias, em inúmeras situações da vida, a posse dos bens materiais, por maiores que eles sejam, não garante em si a felicidade. Esses dados trago para vocês para refletirmos, então, de que, pelo menos em algum país do mundo, a felicidade do povo, talvez não tenhamos como afirmar que estão buscando, porque as notícias não são muito frequentes desse país, mas pelo menos tentaram e iniciaram algo nesse sentido. Considerar que a felicidade da população, o grau de satisfação das pessoas fosse mais importante que a produção das riquezas. E não somente no Butão, mas em muitas outras pesquisas, no mundo todo, em muitas organizações, existem pessoas preocupadas em entender o que garante a felicidade das pessoas. Existe uma pesquisa que foi iniciada em 1938 na Universidade de Harvard, e que ela é muito interessante, que é justamente para entender o que leva uma pessoa a se sentir feliz em sua vida. Eles iniciaram essa pesquisa com 700 pessoas ali que estudavam ali, de todas as condições sociais, de várias condições culturais, e começaram a acompanhar. Até hoje, esse estudo ele continua. Ele vai sendo desenvolvido agora com os descendentes dessas pessoas. E a pesquisa aponta que um dos principais componentes que levaram as pessoas, em algum momento da sua vida, se sentirem felizes, em algum momento, pelo menos, foi exatamente os relacionamentos que elas mantiveram. Essa pesquisa, feita em base de dados científicos, dentro da metodologia científica, ela aponta para uma verdade que nós aprendemos com o Espiritismo, de que a felicidade ela está intimamente relacionada
com o nosso afeto, com o nosso sentimento, com a qualidade dos nossos relacionamentos. Que, afinal de contas, nós entendemos, com base nas instruções que vieram do mundo espiritual superior, de que o que nós estamos fazendo e que envolve o nosso sentimento é o principal fator do nosso bem-estar, seja aqui no mundo material ou no mundo espiritual. Então, é sobre essa temática, a felicidade, dentro de uma perspectiva do espírito imortal, que é o que de fato nós somos, que nós vamos abordar o tema sobre a felicidade nesta noite. Se nós formos buscar uma definição de felicidade bem ampla, uma definição, podemos dizer, completa do que vem a ser a felicidade, nós poderíamos buscar uma que Allan Kardec propôs e que se encontra registrada no livro Céu e Inferno. Lá, no capítulo 3 da primeira parte, item 12, Allan Kardec, com base em tudo que ele entendeu das comunicações dos espíritos, fez a síntese do que seria a felicidade. E ele disse assim: a suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade da alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres por causa da ausência de atrito pelo contato dos maus. E, acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. Bem, nem é necessário dizer que esta felicidade que ele apresenta aqui, ela não é realizável nas atuais condições da humanidade. O espírito só alcançará, e quando digo espírito, estou falando de nós mesmos. Nós somente alcançaremos esse estágio da felicidade quando formos espíritos puros. Nós sabemos que entre o presente e o futuro, nós temos centenas de milhares de anos a vivenciar, a experimentar, a agir, construir, refazer, retomar cursos, refazer caminhadas, rever conceitos, modificar sentimentos, aprimorar a nossa inteligência e a nossa sensibilidade, para que um dia possamos usufruir essa felicidade. Muitas vezes aquele anseio que nós temos de querer algo muito acima daquilo que nós experimentamos pode ser, no íntimo, um grande chamado para essa felicidade suprema que a todos nós está reservada. Temos todos a convicção de que nós um dia usufruiremos dessa tal felicidade inesgotável, algo que nós não conseguimos dimensionar exatamente o que é. Sobretudo quando se diz na contemplação de Deus, o que seria completar o ser que é a origem de tudo, o que seria contemplar aquele que é a causa primeira de todas as coisas. A nossa limitação material nos impede de entender, porque nós podemos contemplar a obra divina, podemos compreender os mecanismos, ainda de forma muito rudimentar, desse grande e maravilhoso universo que é a obra-prima de Deus. Mas a contemplação de Deus nós ainda não sabemos o que é e estamos em processo de desenvolvimento dessa capacidade. O fato é que essa condição está reservada a todos nós. Mas até lá, será que é possível nós vivenciarmos alguma felicidade? Será que é possível nós experimentarmos aqui na Terra alguma condição que nos faça, que nos traga alguma satisfação, bem-estar, que nos aproxime cada vez mais dessas concepções tão avançadas de felicidade? É um pouco sobre isso que nós vamos falar, analisando algumas questões de O Livro dos Espíritos. A partir da questão 920, eu recomendo a todos que façam uma leitura atenta depois, porque o que vou compartilhar nesta noite são as minhas reflexões e as reflexões dos benfeitores que possam estar me inspirando neste momento e que estarão inspirando, intuindo, estarão de alguma forma nos ajudando aí a trazer um pouco desse conhecimento
dentro da abordagem que eles proponham. Mas cada um de nós faremos naturalmente uma leitura diferente desses mesmos itens e estaremos capazes, até de uma forma muito mais profunda, de abordarmos esse tema. Mas a partir da questão 920, algo que fica muito claro para todos nós é que a felicidade completa no nosso mundo material não é possível. E a nossa própria experiência de vida nos permite reconhecer este fato. Nós não conseguimos, na atualidade, vivermos permanentemente felizes. E talvez haja até uma utilidade nessa situação, de que possamos nós, ao não experimentar a felicidade plena, termos o estímulo para buscá-la. É providencial, portanto, que tenhamos momentos que possamos considerar infelizes. Eles são o grande móvel da evolução do homem. Pensemos que se fôssemos seres satisfeitos com o planeta nas suas condições naturais, estaríamos ainda hoje vivendo como vivem os nossos irmãos menores, os animais. Estaríamos apenas nos alimentando, nos reproduzindo e fugindo de predadores. Foi a busca de uma situação cada vez melhor que impulsionou o desenvolvimento de nossa inteligência. E foi da necessidade do apoio mútuo que iniciamos o longo processo de aprimoramento de nossas relações e do desenvolvimento do afeto com aqueles que se assemelham a nós. O sofrimento, a luta, a infelicidade é algo paradoxal, mas é o meio para a conquista da felicidade. É a grande oportunidade que nós temos de nos tornarmos felizes quando entendemos o objetivo dessas lutas, desses sofrimentos que a vida nos apresenta. Então, a alternância dos momentos felizes e infelizes na existência humana é elemento essencial para a evolução do espírito. Sem isso, na nossa condição atual de espíritos imperfeitos, não alcançaríamos aquela felicidade perfeita que Allan Kardec descreveu no trecho que eu li agora há pouco. Isso é algo, então, que vamos reconhecendo que a felicidade completa é algo impossível para todos nós. Mas a felicidade relativa, aquela que nos cabe conquistar todos os dias, durante a nossa permanência no mundo material e em nossa experiência no mundo espiritual, essa felicidade, sim, é alcançável. Essa felicidade relativa, ela está ao alcance de todas as pessoas, independente das suas condições de vida. E as nossas atitudes, compreendendo o seu valor, o seu alcance, são o meio de alcançarmos essa felicidade relativa. Porque a maior parte dos problemas que nós enfrentamos no mundo, as maiores dificuldades de nossas vidas, são circunstâncias criadas pelas nossas escolhas. Fomos nós que optamos por certas situações no uso do nosso livre-arbítrio, e elas nos atraíram decepções, amarguras, tristezas, e de alguma forma elas fizeram e nos tornaram o que nós somos hoje. Nós podemos considerar que o mundo traz muitos desafios, mas é dever nosso, nessa longa jornada evolutiva que realizamos para nos tornarmos um dia espíritos puros, amenizar quanto nós possamos as nossas lutas. E sempre há meios, sempre há possibilidades de nos modificarmos, independente das limitações que nós temos. Normalmente, quando nós pensamos em atletismo, esporte, competições esportivas, esporte de alto desempenho, nós pensamos que apenas aqueles que têm o corpo considerado dentro de um padrão regular, de que é um corpo saudável, um corpo completo, é que são indivíduos capazes de exercerem essa característica do ser humano, de exercitar o seu corpo, de praticar esportes. É quando nós lembramos, por exemplo, dos atletas que são paraplégicos e que possuem inúmeras outras limitações. Nós percebemos que eles buscam, dentro das suas limitações físicas, alcançar o desempenho dentro daquilo que é possível naquela condição temporária de existência que eles estão experimentando no momento. Eles são, na verdade, grandes exemplos de pessoas que aplicam esse princípio que consta da questão 921 de O Livro dos Espíritos. São pessoas que entendem
que cabem a eles amenizar as suas experiências e que nada deve representar para eles algo que os impeçam de correr atrás do seu sonho, de disputar ali a modalidade esportiva que eles se propuseram. Eles, portanto, trazem em si já a compreensão de que eles devem buscar os seus objetivos e realizar aquilo que é possível. Esta semana, eu recebi também, dentro das redes sociais, um vídeo de uma jovem com uma atitude extremamente positiva. Ela que tem uma limitação física que a impede de movimentos naturais, que impede de uma comunicação muitas vezes fluente. Ainda assim, ela trouxe uma grande demonstração de sabedoria ao reconhecer ali um valor muito importante em nossas experiências, que é de reconhecer que há uma diferença entre simplesmente aceitarmos uma situação ou simplesmente nos entregarmos a ela. Ela compreendeu, através do seu vídeo, esse mesmo princípio, demonstrando a sua compreensão, então, através do vídeo, relatando, então, que ela poderia vivenciar e ser feliz, aceitando-se como era e reconhecendo ali que ela tinha inúmeras possibilidades de conquistar essa felicidade relativa a qual falamos neste momento. Nós vemos que muitas pessoas hoje que enfrentam muitas limitações de toda ordem, não só limitações de natureza física em seus corpos, mas limitações culturais, sociais, limitações que envolvem uma série de problemas. São pessoas que encontraram o caminho da felicidade porque lutam por ser felizes todos os dias dentro das possibilidades que existam. Eles nos mostram que se nós idealizarmos a felicidade e ficarmos levantando os obstáculos, ficarmos relacionando apenas impedimentos, nunca poderemos gozar desse estado de felicidade relativa que a vida terrena nos propicia. Portanto, a felicidade podemos considerar que ela é algo que depende muito dos nossos pontos de vista. Depende essencialmente de como nós reconhecemos o que nos cabe, o que nos é pertinente neste momento, de podermos usufruir, sentir a oportunidade que nós temos. Muitos dos nossos sofrimentos, como já falamos, e isso se encontra expresso na questão 921, na resposta que os espíritos nos deram, é de que muitos dos nossos sofrimentos são atraídos por nós mesmos. Nós, em razão das nossas atitudes de ambição, de orgulho, de vaidade, nós criamos inúmeros problemas e inúmeros impedimentos. Há pessoas que, por exemplo, nunca se sentem financeiramente seguras, nunca se sentem ali vivendo adequadamente com os recursos que elas possuem, mesmo ganhando um salário, ou tendo rendimentos, ou tendo propriedades, ou tendo algo que as mantenham materialmente, elas nunca se sentem plenas e satisfeitas. E isso explica-se com base numa ideia que nós formulamos, de que nós seremos felizes pelo número ou pela quantidade de bens materiais que nós possuímos, pela segurança de um rendimento muito favorável. É fato que recursos essenciais para a nossa sobrevivência são fundamentais para o nosso bem-estar. Mas existem inúmeras pessoas que possuem muito mais do que precisam e nem por isso se sentem felizes. Isso denota, então, que a forma como nós lidamos com os bens materiais, o valor que nós atribuímos a eles, responde muito pela nossa sensação de bem-estar. Responde muito por aquilo que nós consideramos como algo que nos faça sentir realmente felizes. Isso nos leva a pensar que muitas vezes nós não estamos satisfeitos com a vida material que nós temos, porque nós idealizamos que a felicidade está associada diretamente com esses bens. Quando, na verdade, os bens materiais, eles são importantes para a nossa felicidade, desde quando eles não ocupem um papel maior em nossa vida, que seja o de nos garantir a sobrevivência. E há exemplos inúmeros de pessoas que se sentem bem, mesmo dentro de uma vida considerada limitada.
Nós vivemos numa sociedade que, devido às nossas próprias necessidades de evolução e aprendizado, nos leva a pensar que nós temos necessidades, que nós precisamos consumir desesperadamente. A nossa sociedade de consumo nos faz pensar que nós seremos felizes se comprarmos determinado bem, se nós pudermos realizar determinada viagem, se nós conseguirmos trocar de carro todos os anos, se nós conseguirmos comprar o imóvel em tal ou qual lugar. Nós somos levados insistentemente a pensar que são essas condições que nos fazem felizes. Se nós não lamentássemos essas impossibilidades de termos aquilo que nos é imposto como ideal de felicidade, se nós reconhecêssemos que muitas vezes somos manipulados nessas questões do consumo, nós seríamos capazes, então, de nos sentirmos muito melhores com aquilo que nós já possuímos. Nas questões 926 e 927, é muito clara essa ideia exposta pelos Espíritos, que nós não devemos aceitar necessidades ilusórias que a sociedade muitas vezes nos impõe, que não devemos considerar que seremos felizes a partir da posse de determinados bens, porque aqueles que os têm nem sempre se sentem. Só por isso nós já conseguimos entender que a felicidade não está na posse em si do que se tem, mas do bom uso que se faz daquilo que nós já possuímos. Algo que muitas vezes nós nos equivocamos e vamos nos considerando ali infelizes é observar as pessoas que tiveram as mesmas origens que nós. Nós fazemos muitas comparações, porque o meu irmão, que teve a mesma origem que eu tive, tem tal coisa e eu não tenho. Por que o meu vizinho, que vive comigo aqui nesse mesmo bairro, no mesmo edifício, porque ele possui isso e eu não possuo? Quando nós pararmos de compararmos a nossa vida com a do outro, nós conseguiremos nos sentir mais felizes. E essas comparações não fazemos apenas em relação aos bens materiais, é em relação à nossa aparência, às nossas relações familiares, às oportunidades que temos. Nós precisamos nos conscientizar de que as oportunidades que nós recebemos da vida são as que foram fundamentais para a nossa evolução espiritual. Para muitos, ser rico, influente, bonito, ser alguém com um grande círculo de amizades, não é necessariamente a experiência que o espírito necessita neste momento na sua evolução. E sim aquelas que ele está experimentando, desde que ele não tenha, pelos seus erros, pelos seus equívocos, abrido mão daquelas oportunidades que um dia estiveram ao seu alcance. Muitos dos sofrimentos que nós temos, então, são comparados e nos fazem sentir infelizes, são em decorrência dessas comparações que nós fazemos entre a nossa vida e a vida do outro. Isso não significa que nós não possamos desejar, querer algo novo, algo diferente. Nós podemos achar que algo é útil, bom, mas precisamos entender quando é o nosso tempo de usufruir, de experimentar aquela situação que a vida nos apresenta. Uma outra questão extremamente importante para nos conscientizarmos do que vem a ser realmente a felicidade aqui no mundo é nós sempre seguirmos as nossas vocações íntimas. É nós entendermos as escolhas que nós fazemos, se elas são realmente pertinentes a nós ou se nós estamos atendendo aos interesses de outras pessoas. Talvez para nós que já vivemos algumas décadas aqui no mundo, que já fizemos muitas escolhas e até nos sintamos incapazes de voltar atrás dessas escolhas, talvez seja muito difícil hoje a gente voltar atrás e reencontrar um caminho de uma vocação, daquilo para o qual realmente nós sintamos que nascemos para aquilo. Mas se não conseguirmos refazer esses caminhos, que pelo menos nós possamos permitir que os jovens, na atualidade, as crianças, sigam as suas vocações mais autênticas. Muitas dos jovens hoje se sentem profundamente infelizes porque eles são levados a pensar pela família, pela sociedade, pela escola, por seus professores, que determinados caminhos são os ideais para todas as pessoas. Houve uma época que determinadas profissões eram apresentadas como garantia de sucesso na vida de qualquer pessoa. Se alguém conseguisse se tornar advogado, engenheiro, médico,
esses estariam, então, numa condição de serem mais capazes de serem felizes. Hoje em dia, o alvo dessas profissões parece que mudou. Hoje em dia são os designers de games e por aí vai, pessoas que lidam com a tecnologia, mas isso não são para todas as pessoas. Cada pessoa deve identificar em si aquilo que mais se sente feliz realizando. É importante equacionar a questão da sobrevivência, mas nós não podemos sacrificar aquilo que nós vamos fazer durante toda uma vida apenas pensando em bens materiais. Daí a importância de nós identificarmos o que realmente importa na existência humana e seguirmos aquilo que o nosso coração, numa linguagem mais simples dizendo, nos disser, o que nós realmente nos sentiremos felizes fazendo. E entendendo que nós sempre podemos recomeçar. Mas o grande problema dos recomeços da vida é que, às vezes, eles nos cobram um custo de uma retomada, de uma reorientação em nossas vidas. Daí, hoje, a importância de nós não queremos apressar que ninguém que está iniciando a sua vida adulta tome uma decisão definitiva sobre a profissão que ela vai escolher. Nesse período da pandemia, nós vemos que as pessoas estão muito preocupadas com os jovens perderem um ano escolar, já que muitos estão em isolamento em suas casas e consideram que as aulas online não são efetivas. E, de fato, para muitos jovens que não têm acesso à tecnologia, para muitos deles, este será um ano perdido do ponto de vista do tempo. Porém, será que hoje o jovem necessita realmente trabalhar e iniciar a sua atividade profissional tão mais cedo, sendo que as próprias regras da sociedade vêm mudando quanto à possibilidade de aposentadoria? Numa época, aposentava-se com 50 anos, depois com 65, e houve, naturalmente, aí períodos que foram acrescendo entre essas duas faixas etárias. Mas nós não sabemos agora, essa geração, quando eles poderão entender que eles poderão parar. E até essas ideias que nós temos antigas de aposentadoria, talvez elas venham no futuro desaparecer. Então, por que hoje uma família, pais, entenderiam que o seu filho está sendo prejudicado se ele perdesse um ano escolar? A verdade é preferível que ele mantenha a sua segurança, o seu bem-estar, do que uma precipitação de que ele integre o mercado de trabalho tão cedo, sendo que ele nem conseguiu ainda definir o que ele pretende fazer. Percebam que essas ideias que nós trazemos, então, muitas vezes arraigadas de outras épocas, de outros períodos em que certas regras valiam, nos nossos dias não valem mais. Então, por que nós ficaríamos tão temerosos, sendo que essas escolhas podem ser feitas, talvez, com um pouco mais de tempo? Trago essa reflexão porque muitos hoje estão debatendo essa temática, estão achando que há uma perda nesse isolamento social, mas o grande bem que nós, espíritos reencarnados, que estamos resistindo a essa pandemia, estamos conservando, é a nossa integridade física. Esse é o maior bem. O atraso de 1 ano, de 2, desde que consigamos manter algum equilíbrio e alguma sanidade nesse processo, sanidade física, mental, o grande bem que é a vida deve ser preservado. Hoje nós vemos que as pessoas estão muito ansiosas, muito preocupadas, estão sendo manipuladas em seus temores, em seus medos, e não se permitindo vivenciar a vida como ela poderia ser nesse momento. Então nós percebemos mais uma vez que a sensação de felicidade que nós temos perante a vida, muitas vezes vai passar pelas imposições que os outros nos fazem. Nós fazemos sobre os nossos filhos, a sociedade faz sobre nós. Então, nós precisamos refletir mais sobre tantos apelos, tantas pressões que chegam até nós. Na verdade, as grandes causas de sofrimento para todos nós surgem de certos sentimentos que nós carregamos, de certas emoções ainda muito primárias que nos confundem e nos perturbam. E todo esse quadro que nós estamos vivendo na atualidade nos faz aflorar esses sentimentos, nos faz eles guiarem as nossas ações não para a felicidade, mas pela infelicidade. Na questão 933, os espíritos nos alertam de que a maioria das causas do nosso sofrimento
nascem de sentimentos e emoções muito primários ainda, muito imperfeitos, como o nosso orgulho ferido, a nossa ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme. Por isso que quando nós nos sentirmos infelizes, nós precisamos identificar o que está nos fazendo nos sentir infelizes. É porque nós queríamos ser como a outra pessoa? Porque nós queríamos usufruir dos bens que elas possuem? Isso se chama inveja. Nós estamos incomodados porque alguém do nosso círculo pessoal é mais amado, é mais bem quisto, é alguém que tem maior círculo de amizade? Isso se chama ciúme. Nós nos sentimos infelizes porque não podemos ostentar que temos um carro novo ou que moramos num bairro bem melhor do que as outras pessoas. Isso se chama orgulho ferido. Nós podemos nos sentir felizes porque queríamos uma segurança que é imaginária apenas nos bens materiais. Quantas fortunas não desaparecem de um dia para o outro? Essa sensação de infelicidade é a ambição frustrada que os espíritos responderam na questão 933, em que imaginamos que são garantia da felicidade os bens materiais, quando, na verdade, eles são tão frágeis quanto a nossa própria existência. A felicidade, de fato, ela é algo que depende essencialmente das nossas ideias, dos nossos pontos de vista. Há motivos, sim, que nos fazem nos sentir muito infelizes, como, por exemplo, quando nós perdemos alguém muito importante em nossas vidas, quando um familiar desaparece pelo túmulo. Nós, como espíritas, sentimos a ausência, sentimos a saudade, mas nós já sabemos, a morte não é o fim da existência humana. Ela é apenas uma passagem para a outra vida. Cabe-nos, então, entender e aceitar essa realidade. A morte é um fenômeno natural na existência humana. Quanto mais refletirmos sobre ela, quanto mais compreendermos que a morte é apenas uma transição, mais nos preparamos para o enfrentamento delas. Há pessoas que às vezes se sentem admiradas de perceber que a morte de um familiar tão importante na sua vida não abalou tão profundamente. Essas pessoas muitas vezes se sentem mais seguras, não que não lamentem a perda do ente querido, não que não sintam tristeza pela saudade, mas elas não se deixam abater. Por quê? Elas já trazem no íntimo uma compreensão de que há uma continuidade da vida além do túmulo e que nós, felizmente, podemos matar essa saudade desses encontros que nós podemos ter nos momentos do nosso sono. Se formos merecedores de reencontrar os nossos entes queridos, quando adormecemos, nós nos desprendemos do nosso corpo e vamos ao encontro deles. Nos abraçamos, nos confraternizamos e voltamos no dia seguinte com as nossas esperanças renovadas. Quando nós consideramos isso, nós vamos nos tornando pessoas mais seguras diante desses momentos de aparentes perdas, que na verdade não são perdas. Na verdade, elas são apenas afastamentos temporários, porque o amor, ele nos une a todos os seres ao longo de todas as nossas existências. E aqueles que nós amamos nesta vida, certamente reencontraremos na vida futura. Nós, então, diante dessas ideias, para que consigamos nos sentir mais felizes, mais capazes de nos harmonizarmos com a vida que temos, experimentarmos uma tranquilidade, uma serenidade capaz de nos fazermos sentirmos felizes, pelo menos de forma relativa, nós precisamos ter algumas lembranças, então, de que o sofrimento ele é sempre passageiro. Uma ideia muito comum que ouvimos da sabedoria popular e que reflete a própria sabedoria do mundo espiritual superior. Não há sofrimento que permaneça na existência humana, desde que nos decidamos a superá-lo, desde que procuremos a superação deles e abandonemos aquela atitude, muitas vezes masoquista, de querer ficar vivenciando velhas feridas, velhas chagas, velhas dores.
muitas vezes motivado por um sentimento de autocompaixão doentia, que nos faz ficar remoendo mágoas do passado, decepções, perdas, desilusões. Precisamos entender que aquelas experiências negativas moldaram o nosso ser, mas que hoje nós vivemos um novo tempo, uma nova época, e que podemos já viver de uma forma melhor do que fizemos no passado. Precisamos aprender a nos perdoar pelas escolhas erradas que fizemos em nossa vida. Precisamos entender que no passado não sabíamos o que sabíamos hoje. E que se somos melhores hoje, foi porque tentamos, em algum momento erramos e tentamos de novo, e hoje conseguimos acertar, ainda que parcialmente. As experiências negativas são como o fogo, o calor que forja o aço, que molda a areia transformando-a em vidro, que permite lapidar a pedra preciosa. As lutas da vida faz o nosso melhor aflorar, desde que sejamos capazes de entender o que elas têm a nos ensinar. A libertação do sofrimento depende sempre da nossa capacidade de entender o que ele tem a nos ensinar. Uma vez que aprendemos o que as experiências negativas têm a nos ensinar, nós estamos prontos a nos libertarmos dela. E esse é também um caminho, uma possibilidade de felicidade. Precisamos entender que o sofrimento é uma experiência de todos os seres. Não existe qualquer ser que, habitando este mundo, não tenha experimentado momentos difíceis. Nenhum ser é privilegiado na criação divina. Todos são levados a experimentar desafios. É a nossa resistência em enfrentarmos de modo equilibrado esses desafios que fazem com que eles se transformem em sofrimento. E que precisamos nos libertar da revolta diante dos impedimentos. A revolta é um fator que agrava todas as dificuldades que nós temos na vida. É ela que muitas vezes nos faz sentir ali incapazes, impotentes, e que vamos responder com violência àqueles que estão em nosso caminho e estaremos gerando sofrimento, dor e impedimento. Então precisamos, na verdade, aprender a sermos mais serenos, mais tranquilos no enfrentamento das dificuldades. Algo importante que precisamos lembrar já nesse final das nossas colocações, e poderíamos até falar mais coisas sobre a felicidade, mas admito que hoje, para esse momento, essas reflexões já são suficientes, e aqueles que quiserem aprofundar nelas, eu sugiro, então, a leitura e o estudo de O Livro dos Espíritos, a partir da questão 920. Mas eu quero trazer a lembrança de todos nós, nesta noite, neste final das nossas colocações, uma afirmação de Jesus, verdadeira, uma afirmação completa e que é capaz também de nos ajudar e de entendermos que a felicidade está ao nosso alcance. Quem registrou foi o discípulo de Jesus, que mais tarde, quando o apóstolo Lucas conheceu, pôde registrar no seu evangelho. Está lá no capítulo 17, o versículo 20, quando Jesus disse: "O reino dos céus está dentro de vós." Jesus disse que esse estado de alma, o reino dos céus, que podemos considerar aquela mesma descrição que Allan Kardec fez sobre a felicidade suprema, ele é algo que nós já trazemos dentro de nós. Ele está dentro de nós como um embrião, como algo que precisa ser nutrido, alimentado, protegido, cuidado, desenvolvido, porque um dia ele expandirá, ele florescerá, ele produzirá os seus frutos e nós viveremos essa felicidade relativa e, num futuro mais distante, a felicidade plena. Nós já trazemos dentro de nós todas as possibilidades de sermos felizes. E no dia que nós nos sentirmos mais vulneráveis, mais fracos, mais tristes, mais infelizes, podemos suplicar no íntimo. Não precisamos bradar em voz alta, mas no íntimo podemos pedir: meu Deus, Criador de todas as coisas, fonte eterna de todo o amor, que deu origem a tudo que existe, guia-me na conquista da minha felicidade e tenho certeza
Nenhuma das nossas orações que fazemos a Deus, pedindo aquilo que realmente nos importa, deixa de ser ouvida. E nós seremos guiados pelos caminhos da vida e encontraremos a paz. Encontraremos o bem-estar, a segurança e encontraremos essa felicidade relativa. Bem, meus irmãos, são essas as nossas reflexões para esta noite. Mais uma vez, desejando que a paz, a alegria e o amor de Jesus esteja com todos hoje e sempre. Gratidão, meus amigos do Grupo Espírita Maria Benta, pela oportunidade nesta noite de compartilhar dessas reflexões. Um grande abraço a todos. Nós agradecemos ao nosso irmão e amigo Antenor pela excelente palestra que nos fez refletir sobre a felicidade, sobre tantos ângulos e aspectos, e certamente nos fará diferentes com relação a esse tema. Eu gostaria apenas de ler uma frase do Chico sobre a felicidade, que nós colocamos, inclusive, no post da nossa palestra, que diz o seguinte, palavras do Chico: aprendi a deixar os dias mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado interno. Tudo isso, acho que vem ao encontro daquilo que o Antenor falou hoje, né? É a visão do Chico, que foi dita aqui pelo Antenor em vários momentos, em várias passagens, e é um tema que eu reputo dos mais importantes e certamente nos fez crescer muito. Muito obrigado, Antenor. Gratidão, meus amigos. Nós vamos agora receber, então, o nosso irmão Sérgio Pinheiro, que fará as vibrações da noite. Sérgio. Vamos agora, cumprindo o movimento universal do dar e receber, nós que recebemos essas palavras iluminadas que nos elevaram o espírito, vamos agora redistribuir essas energias em direção àqueles que necessitam. Cerremos nossos olhos, relaxemos nosso corpo, vamos abrindo nossa mente, nosso coração. Vamos, em primeiro lugar, buscando nosso anjo guardião e vamos nos ligando amorosamente, todos nós que acompanhamos este momento presencial na frente de Jesus. Vamos formando um grupo de luz com todos os trabalhadores do plano espiritual. Vamos imaginando um círculo de luz e vamos vibrando. Vibremos por nosso lar, este lugar onde estamos. Paz, luz e harmonia. Vibremos pelos lares de nossos parentes, amigos e conhecidos. Vibremos pelos lares dos líderes políticos, sindicais, religiosos, para que levem os povos ao bem. Vibremos pela nossa congregação espírita Maria Benta. E dessa nossa casinha de luz vamos vendo pontes luminosas em direção a todos os centros espíritas, às comunidades do bem, aos grupos de amor. E vibremos também pela doutrina espírita, que seja conhecida, que possa servir de alívio a todas as criaturas. Vibremos agora por aqueles que, deserdados do lar, caminham pelas ruas. Vibremos aos hospitais, aos doentes de
de toda sorte. E neste momento mentalizamos uma pessoa saindo de seu leito, sendo recuperada. Vibremos a todos os atingidos pela pandemia que nos assola. Vibremos pelas famílias desses doentes, pelas famílias que perderam entes queridos nesta doença. Vibremos pelos asilos, pelas creches e orfanatos, pelos reformatórios. Vibremos pelas prisões. E vamos agora vibrar para o plano espiritual. Primeiramente, aquelas espíritos da crosta terrestre que ainda por aqui vagueiam buscando o fim de suas missões. Vibremos pelos vales de trevas e suicidas, que nesses lugares, neste momento, uma luz se faça e espíritos retomem o caminho da sua evolução. Vibremos por nossos parentes, amigos e conhecidos que já estão no plano espiritual. Vibremos agora pelos trabalhadores do bem, os doutrinadores, as equipes médicas do espaço. E, finalmente, mentalizando Jesus e Maria de Nazaré, vibremos pela paz e o equilíbrio em todo o universo. Graças a Deus que assim seja. Encerrando nossas vibrações, voltamos ao curso dos nossos trabalhos. Jorge. Obrigado, Sérgio, pelas vibrações que tanto nos elevaram, que tanto nos uniram numa corrente de amor. E vamos agora, então, receber o nosso irmão Lauro Galvão para a mensagem da noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos vocês, meus irmãos. A espiritualidade pede para que eu seja o interlocutor desta noite e pedindo a todos vocês para que reflitam amiudamente na palestra deste nosso irmão Antenor e façam as reflexões necessárias sobre o que é ser feliz. Busquem o estudo mais aprofundado do Livro dos Espíritos para que seja compreendida em toda sua plenitude. Ele nos ressaltou que as moedas em abundância não trazem a felicidade plena. No momento em que nós estamos atravessando todo o planeta Terra, passa por momentos maravilhosos, onde pode praticar a felicidade de nosso irmão, seja com um prato de comida, uma sopa simples, mas carregada de muito amor, seja um agasalho nos momentos de frio, seja uma palavra amiga, ou então um aconchego por esses nossos irmãos, para que eles possam ser felizes,
tanto quanto nós somos. E assim compartilhamos tudo aquilo que nosso Pai maior e nosso Mestre Jesus nos deu, para que façamos a felicidade para nossos irmãos também. E possamos deitar em nosso leito, seguindo os ensinos de Jesus, e ser o homem de bem todos os dias de nossa existência. E quando estivermos no plano espiritual, agradecidos por essa oportunidade que o nosso Pai nos dá para podermos praticar os seus ensinos todos os dias, todas as noites de nossa presente existência. Então peço a todos vocês, filhos, pratique os ensinos de Jesus. Sejam felizes e galgarão o plano maior, repleto de muito amor e muitos ensinamentos que vocês poderão doar a seus irmãos. Que assim seja, filhos. Que nosso Senhor Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Agradecendo ao irmão que nos trouxe uma mensagem tão simples, tão profunda e tão tocante. Na sequência, agora, receberemos o nosso irmão Ortiz, que fará a prece de encerramento. Ortiz. Muita paz com Jesus. Gostaria de ler, em forma de uma prece, esta citação ou reflexão, extraída do livro Mediunidade e Apometria de J.S. Godinho, reafirmando, portanto, a palestra rica trazida pelo nosso irmão Antenor. Vejamos, então, que a saúde, a paz e o equilíbrio estejam em suas vidas. É de saúde, paz e equilíbrio que todos precisamos. É em função desses três objetivos que nós todos, encarnados e desencarnados, devemos trabalhar. Porque saudáveis, pacíficos e equilibrados, teremos o mundo mais feliz que desejamos para nós. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Ortiz. Fechando a nossa reunião, uma reflexão tão bonita. Vamos agora chamar o nosso irmão Itamar Santiago, que trará um número Serenata de Schubert. Findo este número, eu volto e apresento as nossas próximas palestras. Itamar, por favor. Vamos, amor, que em nosso jardim a flor já desabrochou. Vamos seguir a estrada feliz que a mão de Deus nos traçou.
O luar virá depois iluminar nós dois e mais ninguém. O teu sono velarei, teus olhos beijarei, para sonhar também. Paz, doce paz que vem envolver o meu coração. Paz, doce paz que vem envolver o meu coração. Vamos seguir a estrada feliz que a mão de Deus nos traçou. O luar virá depois iluminar nós dois e mais ninguém. O teu sono velarei, teus olhos beijarei, para sonhar também. O teu sono velarei, os teus olhos beijarei, dos meus sonhos és pra mim a paz do meu amor. Doce paz que vem envolver o meu coração. Graças a Deus. Jorge. Graças a Deus. Um comentário de passagem. Essa nossa palestra está sendo assistida na Austrália por uma ex-companheira da Maria Benta, chamada Regiane, que manda aqui uma mensagem agradecendo. Eu vou até ler rapidinho. Ela fala: gratidão por compartilhar conhecimentos e mensagens tão importantes para o nosso desenvolvimento, que se faz na simplicidade do dia a dia. Muita luz e paz a todos. Gente, eu vou agora anunciar as próximas palestras da nossa casa. Sexta-feira próxima, dia 10, nós receberemos a Silvia Mara Saegusa Tadayose, que vai expor o tema O Maior Mandamento. Já na próxima segunda-feira, dia 13, nós receberemos o nosso irmão José Uió Ortiz, hoje presente aqui fazendo a prece de encerramento, com o tema A Grande Pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Isso está em Lucas. Nós estamos encerrando a nossa palestra de hoje, agradecendo a todos que compartilharam conosco dessa uma hora que passou tão rápido, agradecendo ao nosso convidado, antenor Jonas Soares de Moraes,
que elevou e abrilhantou a nossa noite com a sua palestra. E agradecendo a todos vocês que prestigiaram mais um evento da nossa querida Casa Maria Benta. Fiquem todos com Deus, em paz, e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.